Digamos que a minha infância eu não tenho as melhores lembranças do mundo, né. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu presenciei os meus pais se separarem, porque minha mãe descobriu que o meu pai tinha um amante e eu vi a minha mãe se mergulhando numa depressão super profunda. Nessa época, o meu refúgio era ir para casa dos meus avós paternos. Eles moravam na roça. Lá sim, lá eu tinha boas lembranças. Era um lugar grande que dava para correr, dava para subir nas árvores, dava para pegar fruto do pé. Tinha uma paz muito grande, tinha um balanço gigante que eu amava me balançar. E eu gostava muito de lá. Até que um dia, enquanto eu estava nesse lugar, eu fui assustada por barulho de tiros. Tiro esses que os bandidos deram quando invadiram a roça dos meus avós numa tentativa de assalto. Ali foi tudo muito choque para mim, porque eles tentaram me levar. E nessa tentativa de me levar, o meu tio lutou bravamente com o cara. E quando o cara deu um tiro, pegou de raspão na cabeça do meu avô. E aí eles foram embora. Esse episódio foi um episódio que me marcou profundamente. E eu agradeço muito meu tio por ter lutado pela minha vida e felizmente que o meu avô conseguiu sobreviver a esse tiro, né? Porque passou muito próximo. Depois disso, eu continuei morando com a minha mãe, que estava morando com a minha avó por conta do término com o meu pai. Só que a minha mãe ficava muito doente. Por conta dela ficar doente, nós fomos morar com o meu pai. E quando eu falo nós, sou eu e o meu irmão mais velho, que sempre foi o meu porto seguro. Sempre foi a pessoa que cuidou de mim. Lá na casa do meu pai, hoje eu percebo as marcas da ausência, mas na época eu não entendia, porque eu era só uma criança. Ele trabalhava muito e quem cuidava de nós era a esposa dele. Ela era uma pessoa que, na frente do meu pai, ela era legal, mas pelas costas, ela realmente mostrava a verdadeira face. Além dela sempre buscar me agredir emocionalmente, psicologicamente, falando do meu corpo, falando mal da minha mãe, falando mal de mim, do meu futuro, ela ainda buscava sempre me sobrecarregar com todos os trabalhos domésticos que existia, enquanto ela ficava totalmente de perna para cima, saindo, indo ao shopping, fazendo as coisas e brigava muito comigo. Inclusive, ela não perdia a oportunidade de tentar me colocar contra o meu pai. O negócio é que o meu pai, graças a Deus, naquela época, tinha um carinho genuíno por mim e ele me defendia. Talvez ele soubesse que, no fundo, eu sempre fui muito quietinha. Eu não fui uma menina que dei trabalho, eu não dava trabalho para os meus pais, eu sempre fui muito tímida e muito quietinha. Então, por mais que ela viesse com aquela sobrecarga de informações mentirosas em cima de mim, o meu pai não brigava comigo e conseguia equilibrar ali as relações. Aí funcionava assim: com meu pai nós ficávamos durante a semana e com a minha mãe nós ficávamos o final de semana. Na casa da minha mãe, silêncio não existia. A casa dela era um reflexo de agitação. Sempre que nós estávamos lá, a casa sempre enchia de pessoas, aos finais de semana era o ponto de encontro do churrasco dos amigos, sempre cheio de gente, sempre com música alta. Era uma energia contagiante, para ser sincero. Era gostoso, era bom ver aquela harmonia e ver aquilo tudo acontecendo, né? Em um desses finais de semana, eu convidei uma amiga para ir para casa da minha mãe para poder ficar lá comigo, né? Eu lembro que a minha amiga chegou lá e minha mãe pediu, ela me deu uma única missão. E detalhe, minha mãe ela era bem bruta assim com algumas coisas, né? Ela pediu para que eu fosse na casa de um conhecido dela buscar limão. E aí, eu assim, era um cara que eu não tinha muito costume nem hábito de estar perto dele, era um cara que tinha vindo do Rio de Janeiro e que sempre vinha para uma casa de temporada e ficava nessa casa de temporada e era amigo da minha mãe. Lá tinha um pé de limão, minha mãe pediu para eu ir lá buscar limão. E eu chamei a minha amiga e fomos. Quando nós chegamos lá, ele insistiu para que a gente entrasse para conhecer os cômodos da casa. E a gente falou que não precisava. Na verdade, ele não tinha, assim, sei lá, sabe aqueles caras que passam uma vibe meio medo? Então a gente tinha esse medinho dele dentro da gente. Por mais que a gente fosse meio que criança, adolescente, a gente sabia que
tinha alguma coisa que não era legal. Mas de tanto ele insistir, fazer questão, até porque ele era mais velho, sabia dominar ali o assunto, ele acabou convencendo com que a gente entrasse para conhecer o cômodo da casa dele. Assim que nós entramos, ele trancou a porta. E foi horrível, porque ele pediu pra gente deitar no sofá, ele começou a ser super ríspido, e na hora, o que aconteceu comigo é que eu paralisei. Tipo, eu paralisei. E ali começaram uma série de abusos em que não houve a penetração, mas houve a violação da minha infância. Entende? Então foi muito. Ele se despiu e foi horrível. Claro que eu e minha amiga combinamos de não falar nada sobre isso, até porque a gente não entendia sobre, não tinha certeza se a gente podia falar sobre, e meio que seguimos, né, com aquele tanto de informação negativa dentro da cabeça. Inclusive, eu lembro que eu não queria ter ido lá buscar esses limões, eu falei pra minha mãe que não queria ir, e ela meio que me mandou ir aos berros, ela me obrigou aos berros. Você vai sim! Então, tipo, eu lembro que talvez, se eu contasse pra ela, ela estaria pensando, tá dando uma desculpa porque não queria ir, sabe? Essas coisas assim, briguinha de mãe com filho. Então, por isso que eu não falei nada e fiquei mais retraída. E pra piorar um pouco mais, depois de algumas semanas que eu tava lá no final de semana com a minha mãe novamente, eu tava com ela, minha mãe tomava remédios fortíssimos, tá? E esse cara apareceu pra tomar cerveja com a minha mãe. E assim, a minha mãe, ela bebia e ela tomava medicação fortíssima, sabe? Calmantes. Então, o que aconteceu? Ela bebeu pra caramba, com os calmantes dela bateu um sono que ninguém acorda e ela simplesmente capotou. E esse homem veio novamente pra cima de mim, sabe? Ele veio tipo, agora vamos fazer o que você gosta. E eu lembro que no ato de desespero eu vim e eu chacoalhei a minha mãe pra ela acordar, pra ela, tipo, me ajudar. E ela não, sabe? Ela, tipo, bodou mesmo. E eu imagino que ela tenha, hoje eu imagino que ela tenha bodado, né? O que aconteceu. E aí esse homem mais uma vez se despiu e fez algumas coisas que foi muito traumático. Eu lembro até que eu comecei a gritar e ele falou uma coisa que me marcou muito, que se eu continuasse gritando, ele falou assim, ó, eu mato ela. E tipo, apontou pra minha mãe. Tá entendendo como é ouvir isso quando você é criança? Você não entende como que funciona a vida e você realmente acredita. Então, eu que era uma pessoa retraída e tímida, eu fiquei mais ainda. Eu super me fechei depois disso, sabe? Eu era muito quietinha. E ninguém percebia nada, né? Com o tempo, e assim, igual eu falando, os abusos eram sempre de se despir e fazer coisas marcantes, mas não deixa de ser uma violação. O tempo foi passando e eu lembro que eu tava no Facebook, eu já tava um pouquinho maior, eu conheci um rapaz, nós nos tornamos amigos. Nós começamos a conversar, nós marcamos de sair, a gente se encontrou na nossa adolescência e foi muito bom. Eu encontrei uma pessoa incrível, assim, que me acolhia a alma, um grande amigo. Acontece que ele se apaixonou e quando ele falou isso pra mim eu recuei. Eu tinha medo da gente perder a nossa amizade se a gente fosse pra um outro lugar e automaticamente esse meu passo pra trás acabou sendo um passo pra ele também. E com o tempo, a distância, nós acabamos não mantendo conexão e nós terminamos, né? Tipo, a nossa amizade, no caso. Pouco tempo depois, eu conheci um rapaz na escola. Ele era um cara, assim, super legal, super tranquilo, aparentemente muito de boa. Nós ficamos juntos, eu perdi minha virgindade com ele, nós começamos a namorar. E beleza, terminamos o ensino médio juntos, continuamos a nossa relação. 2 anos depois que eu terminei meu ensino médio, ali na beirada dos meus, acho que 19 anos, e a gente estava num relacionamento, e o meu namorado, ele propôs que nós morássemos juntos, né? Ele propôs que a gente ficasse junto. Eu confesso que por mais que eu tivesse um medinho, a ideia de não ter que sobreviver no mesmo teto que a bruxa da minha madrasta me convencia de por que não morar com ele, né? A gente namorava há um tempo, a gente se conheceu juntos, a gente viveu primeiras vezes, então vamos. Conversei com meu pai e o meu pai super apoiou, ele foi o que mais me encorajou, disse que com a minha idade, com o tempo de relacionamento fazia total sentido. E assim, eu fui pra dentro de um relacionamento com esse rapaz. Nós começamos a nos relacionar e aí eu descobri um verdadeiro mentiroso.
Cara, de pouco a pouco, eu comecei a descobrir coisas do tipo, no trabalho dele, depois que ele saía do trabalho, ele ia paquerar uma moça que trabalhava na padaria. Eu descobri que ele mexia com as mulheres que passavam na rua. Eu descobri que ele mexia no celular dos amigos dele para poder conversar com outras mulheres, sabe? E assim, tudo que eu ia descobrindo, eu não tinha provas suficientes. As pessoas falavam, a minha intuição me contava, aparecia sempre alguém conversando, comentando, mas nunca pude provar sobre isso, né? E eu soltava os cachorros em cima dele. Eu falava, assume, fala logo o que é que você tá fazendo. Tipo, e ele chorava desesperadamente que não, que ele jurava pela morte da mãe dele, jurava por Deus que ele não me trairia. Ele falava, amor, eu te amo. E eles estão fazendo isso para acabar com o nosso relacionamento. Ele falava isso aos prantos, assim, sabe? E isso aconteceu inúmeras vezes. Isso se repetiu diversas vezes, sabe? Até que, assim, as coisas começaram a ficar um pouco mais agressivas dentro de casa. Porque cada vez que eu ia questionar ele, ele começou a se agredir. Ele começou a se bater, se batia, ele se contorcia, sabe? E eu falava pra ele, para com isso, não faz isso. Ele pegava minha mão e tentava bater nele como uma forma, tipo, pode me punir, sabe? E eu não tô fazendo nada. E aquilo era muito perturbador. Com o tempo, as agressões para ele mesmo começou a se tornar agressões de dentro de casa. Ele começou a quebrar os móveis da nossa casa, começou a quebrar as coisas dentro de casa. Várias vezes a gente brigava, várias vezes eu ligava pro meu pai, falando pro meu pai vir me buscar, que eu ia embora, sabe? E aí eu fazia as minhas malas para ir embora e ele, num ato de desespero, desfazia tudo. E por outro lado, meu pai nunca foi me buscar. Eu acho que ou ele falava com meu pai às escondidas, porque meu pai nunca me falou, ou meu pai realmente acreditava que era só uma briga de casal e que, tipo, logo ia passar. Eu liguei pra ele umas 3 vezes, sabe? Só que aí teve uma vez que, assim, foi insustentável. Eu acabei conseguindo nas coisinhas, mexer nas coisas dele e descobri, vendo uma mensagem, que ele estava se encontrando com uma menina de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Cara, pra mim aquilo foi a gota d'água. Eu levei aquilo como um abuso, do tipo, o que ele tá fazendo? Ela é extremamente menor de idade, tipo, totalmente errado. Nem quando a gente se conheceu eu tinha a idade que ela tinha. E aí eu fui questionar ele e ele começou a quebrar tudo, tipo, muito nervoso e chorando. E foi naquele dia que eu decidi ligar pra minha mãe. Falei pra minha mãe ligar pra polícia e vir me buscar. E aí, naquele momento, ele pegou meu telefone. Lembro que ele pegou meu telefone, assim, tipo, desligou o telefone, mas foi tarde demais. Por incrível que pareça, a polícia não demorou. A polícia chegou para conseguir controlar aquela situação, porque ele estava totalmente descontrolado. E aí, ali, aquele dia, foi o dia que eu decidi pegar tudo que era meu. E aí, pela primeira vez, o meu pai foi me buscar, né? E aí, o meu pai me levou para casa da minha mãe e eu comecei a morar junto com a minha mãe, né? A relação com a minha mãe também era um pouco conturbada. E nesse mesmo período, eu descobri que o meu irmão mais velho estava envolvido no mundo do crime. E, tipo, o que que aconteceu, sabe? Ele era um cara que tinha tudo pra dar certo, era um cara incrível, era um cara inteligente. Tipo, não precisava entrar nesse mundo, mas ele entrou no mundo do crime. Então foi um baque muito grande pra mim, né? Esse processo. E aí eu consegui, tipo, voltar pra casa da minha mãe. A gente tinha bastante embate, a gente acabava sempre tendo uns desentendimentos. Coisa de mãe com filho, mas a gente passava por isso. Até que assim, com o tempo, meu pai conheceu uma outra pessoa, que eu acredito que meu pai ele tem o dedo podre natural. Porque ele começou a namorar com essa mulher e eu não sabia quem que era pior, se é essa atual ou se era a ex dele, sabe? Então, assim, em pouco tempo também não dava certo ficar junto, estar no mesmo ambiente, sabe? E eu já tava grandinha demais pra ter que passar por algumas situações, entendeu? Então, assim, ele sempre arrumava mulheres do mesmo padrão, ciumentas, controladoras, possessivas, que ficava tentando tirar ele desse... Ai, cansativas. E aí, com o tempo, um dia eu tava bem tranquila e tal, eu reencontrei o meu amigo, aquele do Facebook, né? A gente começou a conversar,
começamos a marcar um encontro e nós saímos para beber, eu, ele e uns amigos em comum. A gente saiu e a gente começou a fazer isso, a se encontrar e tá em resenhas, bem amigos mesmo, sabe? E aí, numa dessas resenhas, teve um dia que uma amiga minha tava com o boy dela e ele ia embora. E eu não queria nem ficar ali e nem ficar atrapalhar minha amiga com o boy dela. Eu perguntei pra ele se ele me daria uma carona. Ele disse que sim, eu fui de moto. Ele tinha uma moto, ele me levou até minha casa. Quando eu cheguei, que eu desci da moto, ele, tipo, me pegou pela cintura e me deu um beijo, sabe? E que beijo. Foi um beijo muito, muito bom. E depois disso, nós começamos a nos encontrar mais vezes, a sair mais vezes. E, cara, a gente dá muito certo. Nosso papo, as nossas ideias, ele é outra pessoa. E por incrível que pareça, no meio de todo esse processo, entre estar conhecendo outra pessoa, seguindo a minha vida, né? Eu recebi a notícia de que o meu ex-namorado subiu em cima de uma árvore sob substâncias alucinógenas e simplesmente caiu da árvore, bateu a cabeça e morreu. Tipo, foi muito do nada, assim, sabe? Não tinha o que eu fazer ou algo do tipo, só sei que foi um choque, né? Saber que isso aconteceu com ele, o final dele foi assim, foi um baque. E depois disso, ao mesmo tempo, eu apresentei, né, o meu atual namorado, no caso, para minha família, apresentei para as pessoas, foi tudo muito rápido que aconteceu. Eu tive muito suporte dele para muitas coisas. E acaba que, depois de um tempo que a gente estava junto, eu e minha mãe, como a gente estava sempre discutindo ou coisas do tipo, o meu namorado e eu decidimos que a gente podia construir uma vida juntos. Então a gente falou, não, ótimo, então vamos construir nossas coisinhas e vamos morar junto. Eu falei, conversei com a minha mãe, né, falei, a gente vive tendo, né, desentendimentos, desencontros, eu vou morar junto com ele, que eu acho que é o meu caminho, né? Tem que seguir meu caminho. A gente alugou uma casinha, começamos a mobiliar ela de pouquinho a pouquinho, vivendo assim, de um jeito muito confortável e muito amoroso, sabe? E aí foi quando aconteceu uma sequência de lutos na minha vida. Em 2019, minha mãe simplesmente teve uma parada cardíaca e morreu. Tipo, foi muito rápido. Eu sei que a gente tinha nossos embates, mas mãe é mãe. E eu choro de saudade dela até hoje. E assim que eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha avó, mãe da minha mãe, sabe? E assim que eu perdi a minha avó, mãe da minha mãe, eu perdi o meu tio também. E depois que eu perdi o meu tio, morreu o meu avô paterno. Sim, aquele mesmo avô que levou o tiro de raspão, bravamente sobreviveu naquela luta na roça, eu perdi ele também. Então foi uma sequência de luto muito devastadora para mim. Foi muito complicado passar por cima de tudo, sabe? Conseguir lidar com toda aquela situação. Foi um sofrimento muito profundo para mim. Foram muitas pessoas importantes, sabe? É como se, sei lá, tipo, tirou um monte de gente assim da vida. É muito difícil passar por essa situação. Mas o meu amor estava ali do meu lado. Ele se manteve comigo, se manteve forte, bravamente ali junto comigo, me dando todo o apoio do mundo. Enfim, o meu irmão, ele continua no mundo do crime até hoje, né? Ele já foi preso inúmeras vezes, parece que tem 22 processos nas costas dele. Tá sempre saindo e entrando, se metendo em confusões, já nos ameaçou de morte. Eu não entendo o porquê que ele se tornou o que ele se tornou, muito triste, na verdade. E meu pai, eu lavei minhas mãos, né? Ele seguiu o caminho dele e eu não tenho como ficar lutando pela presença de ninguém. Então, nesse momento, o que eu mais falo pra mim é que eu agradeço imensamente. Talvez esse vídeo fosse até uma declaração de amor pro homem que eu tenho do meu lado hoje, sabe? Pro cara que sempre segurou minha mão. O meu marido, a gente sempre fala sobre filhos, sobre futuro, nós estamos construindo a nossa casa, a gente sempre fala sobre o que a gente quer, os nossos planejamentos. Ele sempre fala que eu sou muito forte. E hoje eu acredito que eu realmente fui muito forte. E eu agradeço por ter tido ele, por ele ter sido meu lar, por ele ter sido, sabe, meu aconchego, ser essa pessoa que me dá amor, que me dá prazer, que me dá carinho, que tá comigo. E eu agradeço imensamente por, apesar de toda a minha história triste, eu ainda consegui olhar para a vida com gratidão
ter uma pessoa que me ama e que eu amo ao meu lado e ser feliz e grata com isso. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu trouxe essa história como um tema de superação, porque muitas das vezes um trauma pequeno para um é grande para outro, e uma coisa grande para o outro ela consegue ressignificar para algo que não molda a vida dela. Então eu uso mesmo como exemplo para a gente ver que muitas das vezes a gente olha hoje para uma pessoa que tá feliz, que é bem casado, que tem um trabalho, que tem uma estrutura e acha que a vida inteira a vida dela foi assim. É playboyzinha, é patricinha, mamãe deu, mamãe pagou, nunca passou por nada. E não, às vezes por trás de um sorriso tem muitas lágrimas que não foram mostradas, né? Tem dores, tem traumas, tem cicatrizes, tem memórias que jamais serão esquecidas. E é muito importante a gente lembrar que a felicidade ela existe e que quando a gente escolhe olhar para a vida com um olhar um pouco mais positivo, talvez a vida te olhe de volta, né? E ela deu oportunidade para o sucesso, ela deu oportunidade para esse amor, mesmo ela tendo todos os motivos do mundo de não querer se relacionar, de ter vários problemas com relacionamento, como relacionamento tóxico, ter voltado com o ex, ter vivido esse ciclo, né, de dependência emocional. Então, assim, eu fico muito feliz que ela conseguiu quebrar esse padrão, que, né, ela, inclusive, no final da história conta que hoje eles estão 10 anos e 6 meses juntos e quando ela tiver um filho, ela quer dar para esses filhos tudo aquilo que ela não teve em questão de afeto, de acolhimento, de segurança, de estrutura, né? Então, poder olhar para a vida e construir a sua própria história é o maior ensinamento dessa história. Ela ressignificou muitas das dores dela e é um convite para você que está dentro desse tormento emocional, um tormento psicológico, possa também encontrar luz no fim do túnel, possa entender que para você encontrar o amor e a felicidade, você precisa fechar esse ciclo e essa porta de dor, de trauma, de traição, de mentiras, de enganação e realmente se permitir ser feliz. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você também já passou por um relacionamento tóxico, mande sua história no historiascanaldiadepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.